Paz do Senhor, amados. Estava aqui meditando, estudando um pouquinho, e veio uma mensagem que não tinha nada a ver, mais ou menos, com a história, mas que Ló teve que se afastar de Abraão. Então tem momentos da vida da gente que a gente tem que se afastar de pessoas. Por máximo que a gente gosta, por máximo que a gente tem uma responsabilidade com elas, né? Porque Abraão tinha uma responsabilidade com Ló, né? Ló era sobrinho de Abraão, ao qual ele tinha a responsabilidade de cuidar, a responsabilidade de estar sempre por perto. Mas teve um momento da vida dele em que ele teve que renunciar e andar, tomar outros rumos, outras direções. E uma reflexão que eu tenho para deixar para todos vocês aqui nesse dia é que uma pessoa que conhece as suas virtudes e que conhece o seu caráter e que queira desempenhar isso de melhor forma, em forma de se fortalecer, de amadurecer e uma forma maior em sabedoria, é uma pessoa que deixa as pessoas ir. E veja que na história de Ló, ele escolhe o melhor caminho para ele, né? Tinha o deserto e tinha as paisagens, e Abraão, para ele nada se importava. Deixou o sobrinho escolher o melhor caminho. E isso não fez que Abraão mudasse a sua essência. Ele ficou com o pior caminho. Mas ele ficou com o pior caminho onde ele poderia construir a sua própria história sem culpa nenhuma de ter passado por cima ou de ter provocado algum tipo de dificuldade lá no futuro para o seu sobrinho. E tem momentos na vida da gente que a gente deixa o outro escolher e a gente tem a certeza, a convicção que o outro vai escolher melhor e que você vai ficar com a parte inferior, que você vai ficar com a parte onde é um deserto, onde não tem nada. Mas foi no meio do deserto que Abraão construiu o poço, foi no meio do deserto que Abraão pôde dar continuidade à sua história, porque ele se conhecia, ele conhecia suas virtudes, ele conhecia o seu caráter. Portanto, ele vai se tornando alguém mais interessante e se torna um indivíduo mais promissor em todos os aspectos e em qualquer esfera que você possa imaginar. Abraão, ele conquistou, né? Sem precisar de passar por cima de ninguém, sem passar por cima dos seus princípios. E as pessoas mais interessantes, se você for olhar, são as simples, são essas que têm o dom de deixar ir, são essas que têm o dom de pode escolher você o seu caminho que eu vou ficar com o que sobrou, pode escolher o seu caminho que eu vou ficar com o que eu posso reconstruir com as minhas próprias mãos. E são simples essas pessoas, são de almas simples, limpa, leve, são essas pessoas que a gente não tem problema de estar perto, são essas pessoas que não têm problemas de contar vantagem. Tem muitas pessoas que só querem contar a sua própria história, sem parar para ouvir, sem parar para ouvir o que o outro tem para dizer. Então Jó era uma pessoa interessante, e são as pessoas simples, de almas limpas, que leve pessoas essas que não precisam de criar ou de contar vantagem, né? Mas que contam boas histórias sobre si mesmos. Pessoas que sabem ouvir e que esperam no outro aquilo que o outro quer falar. Pessoas que não precisam se importar-se com ninguém e nem de tão pouco se sentir na plena razão. São pessoas que não param para discutir. São pessoas que o que você escolheu tá bom. Se tá bom para você, tá bom para mim. Ali eu acho que Amós 3:3 vai dizer: pode dois andar juntos se um só tiver de acordo? Não pode. Então Jó era uma daqueles que não questionava, ele decidia, ele entendeu quando o ciclo se fechou, ele entendeu, ele deixou ir, mesmo
mesmo que isso pudesse parecer burrice da parte dele, parecer insensato da parte dele. Nem quantas vezes nós tomamos decisões que, ao olhar dos outros, são decisões incabíveis, são decisões que não eram certo. E depois, quando Deus começa a escrever uma história e você começa a viver essa história, as pessoas começam a ver que você estava na direção certa. Quantas pessoas disse que você ia cair? Quantas pessoas disse que você não ia se levantar? Quantas pessoas disse que estava sim o seu processo? Mas Deus o levantou. Deus fez uma nova história nesse novo percurso. E quando a gente se conhece melhor, será para nós mesmos, gerar para nós mesmos ferramentas necessárias para se darem com os problemas e com tudo o que sobrevém sobre a nossa vida. Quando nós nos conhecemos a nossa força, a nossa capacidade e conhecemos as nossas próprias fraquezas, nós temos as nossas ferramentas para lidar com os problemas emocionais. Nós temos as nossas ferramentas para lidar com problemas nos quais vamos ter com todo o ciclo dessa vida. Quanto mais a gente cresce e mais responsabilidade teremos, mais compromisso teremos, mais obstáculos vão surgir na nossa vida. Quanto mais eu torno um conhecedor de ferramentas que eu tenho e recursos que eu tenho emocionais que existem em mim, eu consigo me proporcionar uma vida de uma maneira mais saudável. Consigo lidar melhor com tudo que se diz a respeito a mim, a minha pessoa, e também consigo enxergar as dificuldades e a necessidade do outro. Foi isso que Abraão fez. Ele conhecia as suas necessidades, ele conhecia a sua capacidade e ele conheceu, ele enxergou a necessidade de Ló ter a preferência de escolher o caminho. Mesmo que esse caminho seja um caminho que não foi bom para você ele ter tomado, mas ele permitiu que isso se tornasse na vida de Ló. Ele permitiu que Ló decidisse a vida dele. E depois nós vamos ler a história que Ló não... Os pastos estavam verdes, tinha água, Abraão foi para o deserto, e o caminho tão verde, que parecia tão verde, Abraão teve que ir lá e tirar Ló. Porque por mais que a paisagem possa estar linda, perfeita, ele escolheu o mau caminho. Ele escolheu uma terra onde Deus decidiu destruí-la por causa do povo que pecava contra o Senhor. E mesmo assim, por amor a Abraão, né? Ele poupou a família de Abraão. De Abraão não, de Ló. Mas ele destruiu aquela cidade. Então que a gente possamos ter percepções que por mais difícil que possa estar para nós nesse momento, nós escolhemos o melhor caminho. Ló teve que ser resgatado por Abraão, depois Ló teve que ser resgatado pelo anjo do Senhor, porque ele escolheu estar na terra linda, terra perfeita, mas que não agradava os olhos de Deus. Então fique com essa reflexão no nome do Senhor. Amém?